Olá, seja bem-vindo novamente ao nosso 23º dia de leitura bíblica e hoje nós temos mais uma vez um comprometimento na leitura. Hoje nós vamos finalizar o segundo livro das Sagradas Escrituras. Esse livro é o livro de Neemias. Mas antes, nós vamos ler Gênesis no capítulo 24, iremos a Mateus 23, retornaremos à última leitura de Neemias no capítulo 13, e finalizaremos em Atos dos Apóstolos no capítulo 23. Antes de iniciarmos, peço que você deixe o teu curtir, o teu compartilhar e ative os sininhos de notificações para receber cada vez que nós postarmos conteúdo na plataforma e que você também possa deixar o teu comentário abaixo se você tiver alguma dúvida. Gênesis no capítulo 23, nós lemos que Sara acaba de morrer. E no capítulo 24, Abraão ele pede ao Senhor e pede ao seu servo que vá em busca de uma esposa para que seu filho Isaac seja consolado. A leitura que nós vamos fazer hoje, em Gênesis 24, ela começa assim. Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Disse ele ao seu servo mais velho de sua casa, que era responsável por tudo quanto tinha: põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio das quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaque. O servo lhe perguntou: e se a mulher não quiser vir comigo a essa terra? Devo então levar o seu filho de volta à terra que vieste? Cuidado, disse Abraão, não deixe o meu filho voltar para lá. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da terra do meu pai, da casa do meu pai, da terra natal, e que me prometeu sob juramento que a minha descendência daria essa terra, enviará o seu anjo adiante de você, para que lhe traga uma mulher para o meu filho. E se a mulher não quiser vir, você estará livre do juramento. Mas não leve meu filho de volta para lá. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou cumprir aquela palavra. O servo partiu com 10 camelos do seu senhor, levando também o que o senhor tinha de melhor. Partiu para Mesopotâmia, em direção à cidade onde Naor tinha morado. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumavam sair para buscar água, ele fez o camelo se ajoelharem junto ao poço que ficava do lado de fora da cidade. Então orou: Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dê-me neste dia bom êxito e seja bondoso com meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui do lado desta fonte, e as jovens do povo dessa cidade estão vindo para tirar água. Conceda que a jovem a quem eu disser, por favor, incline seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder, bebe, também darei a água dos teus camelos, seja essa a que lhe escolhesse para teu servo Isaque. Saberei assim que fosse bondoso com meu senhor. Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro o seu cântaro. A jovem era muito bonita e virgem. Nenhum homem tivera relações com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu seu cântaro e voltou. O Senhor apressou ao encontro dela e disse, por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. Beba, meu senhor, disse ela, e tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu. Depois de dar de beber, disse, tirarei água também para os seus camelos até saciá-los. Assim ela esvaziou depressa seu cântaro nos bebedouros e correu de volta ao poço para tirar mais água para os camelos. Sem dizer nada, o homem a observava atentamente para saber se o Senhor tinha ou não coroado de êxito a sua missão. Quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem um pendente de ouro de 6 gramas e 2 pulseiras de ouro de 120 gramas e perguntou, de quem você é filha? Diga-me, por favor, se há lugar na casa de seu pai para que eu e os meus companheiros passamos a noite. Sou filha de Betuel, o filho de Milca, deu a Naor. Respondeu ela, acrescentou, temos bastante palha e forragem, e também temos lugares para vocês passar a noite. Então o homem se curvou em adoração ao Senhor, dizendo, bendito seja o Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que não retirou a sua bondade e a sua fidelidade do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me conduziu na jornada até a casa dos parentes do meu senhor. A jovem correu para casa e contou tudo à família de sua mãe. Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Ele se apressou a sair da fonte para conhecer o homem, pois tinha visto o pendente e as pulseiras no braço de sua irmã, e ouvira Rebeca contar que o homem dissera. Saiu, pois, e foi encontrá-lo, parado junto à fonte, ao lado dos camelos, e disse, venha, bendito do Senhor, por que ficar aí fora? Já arrumei a casa e um lugar para os camelos.
Assim o homem dirigiu-se a casa e os camelos foram descarregados. Deram palha e forragem aos camelos, e água ao homem e aos que estavam com ele, e lavaram-lhe os pés. E depois lhe trouxeram comida, mas ele disse: Não comerei enquanto não disser tudo o que tenho para dizer. Labão então disse: Então fale. E ele disse: Sou servo de Abraão, o Senhor o abençoou muito, e ele se tornou muito rico. Deu-lhe ovelha, boi, pratas e ouro, servas e servas, camelos e jumentos. Sara, mulher do seu senhor, na velhice, lhe deu um filho, que é herdeiro de tudo que Abraão possui. E meu senhor fez jurar-me, dizendo: Você não buscará mulher para o meu filho entre as filhas dos cananeus, cuja terra estou vivendo, mas irá a família de meu pai, a meu próprio clã, buscar uma mulher para o meu filho. Então perguntei ao meu senhor: E se essa mulher não quiser me acompanhar? Ele respondeu: O Senhor a quem tenho servido enviará o seu anjo com você e coroará de êxito a sua missão, para que você traga para o meu filho uma mulher do meu próprio clã, da família de meu pai. Quando chegar aos meus parentes, você estará livre de juramento se eles se recusarem a entregá-la a você. Só então você estará livre de juramento. Hoje, quando cheguei à fonte, eu disse: Ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, se assim desejares, dá êxito à missão do que fui incumbido. Aqui estou em pé diante dessa fonte. Se uma mulher vier tirar água e eu lhe disser: Por favor, dê-me de beber um pouco do seu cântaro, e ela me responder: Bebe, também darei a água aos teus camelos. Seja essa que o Senhor escolheu para seu filho. Antes de terminar de orar o meu coração, surgiu Rebeca com o cântaro no ombro. Dirigiu-se à fonte e tirou água. E eu lhe disse: Por favor, dê-me de beber. E ela se apressou a tirar o cântaro do ombro e disse: Beba, também darei água aos teus camelos. Eu bebi, e ela deu de beber também aos camelos. Depois lhe perguntei: De quem é filha? Ela respondeu: De Betuel, filho de Naor e Milca. Então coloquei um pendente em seu nariz e as pulseiras em seu braço, e encurvei minha adoração ao Senhor, dizendo: Bendize ao Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que me guiou pelo caminho certo para buscar para o filho dele, a neta do seu irmão, para o meu senhor. Agora, se quiserem mostrar a fidelidade e bondade ao meu senhor, diga-me; se não quiserem, diga-me também, para que eu decida o que fazer. Labão e Betuel responderam: Isso vem do Senhor. Nada lhe podemos dizer nem a favor nem contra. Aqui está Rebeca, leve-a com você, e ela que se torne mulher do seu filho, do seu senhor, como disse o Senhor. Quando o servo Abraão ouviu o que disseram, curvou-se até o chão diante do Senhor. Então o servo deu joias de ouro, de prata e vestidos a Rebeca. Deu também presentes valiosos ao irmão dela e à sua mãe. Depois ele e os homens que o acompanhavam comeram, beberam e passaram a noite ali. Ao se levantarem pela manhã, ele disse: Deixe-me voltar ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe se responderam: Deixe a jovem ficar mais 10 dias conosco, então você poderá levá-la. Mas ele disse: Não detenha. Agora o Senhor coroou de êxito a minha missão. Vamos despedir-nos e voltarei ao meu senhor. Então lhe disseram: Vamos chamar a jovem e ver o que ela diz. Chamaram Rebeca e lhe perguntaram: Você quer ir com este homem? Sim, quero, respondeu ela. Despediram-se, pois, de sua irmã Rebeca, de sua ama, do servo de Abraão e dos que a acompanhavam, e abençoou Rebeca, dizendo: Que você cresça, nossa irmã, até ser milhares de milhares, e que sua descendência conquiste a cidade dos seus inimigos. Então Rebeca e suas servas se aprontaram, montaram seus camelos e partiram com o homem. E assim o servo partiu levando Rebeca. Isaac tinha voltado de Beer Lai Roi, pois habitava no Negueb. Certa tarde saiu ao campo para meditar. Ao erguer os olhos, viu que se aproximavam camelos. Também ergueu os olhos e viu Isaac. Ela desceu do camelo e perguntou ao seu servo: Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É meu senhor, respondeu o servo. Então ela se cobriu com o véu. Depois o servo contou a Isaac tudo o que havia feito. Isaac levou Rebeca para a tenda de sua mãe Sara, fez dela a sua mulher e a amou. Assim Isaac foi consolado após a morte de sua mãe. Nós iremos agora fazer a leitura de Mateus no capítulo 23, onde Jesus ele condena os fariseus e os mestres da lei. E ele diz assim, em Mateus 23: Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: Os mestres das leis e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois não participam o que pregam, não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-lo.
Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem dos seus filactérios bem largos e franjas de suas vestes bem longas, e gostam de lugares de honra nos banquetes dos assentos mais importantes na sinagoga, de serem saudosos na praça, de serem chamados mestres, mas vocês não devem ser chamados mestres. Um só é mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chame pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está no céu. Tampouco vocês devem ser chamados de chefe. Portanto, vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deve ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-los. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas para disfarçar, fazem longas orações, por isso serão castigados mais severamente. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido. E quando conseguem, vocês os tornam 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês. Ai de vocês, guias de cegos, pois dizem, se alguém jurar pelo santuário, isso nada significa. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por esse juramento. Cegos, insensatos, que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar, isso nada significa, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ela, está obrigado pelo juramento. Cego, que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele, e por tudo que está sobre ele. E o que jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E aquele que jurar pelo céu, jura por seu trono de Deus, e por aquele que nele se assenta. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas negligenciam os preceitos mais importantes da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês comem um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei, e fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do corpo e do prato, do copo e do prato, mas dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o seu exterior também esteja limpo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês por fora, parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês edificam túmulos dos profetas e adornam os seus monumentos dos justos e dizem, se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento de sangue do profeta. Assim testemunho contra vocês mesmos, que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação do inferno? Por isso eu estou enviando profetas, sábios e mestres. A um vocês mataram e crucificarão, aos outros açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão de cidade em cidade. E assim sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue justo de Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Eu asseguro que tudo isso sobrevirá sobre essa geração. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados a vocês. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu digo que vocês não me verão mais, até que digam, bendito é que vem em nome do Senhor. Agora nós iremos fazer a última leitura do livro de Neemias, que está lá em Neemias no capítulo 13, onde o próprio Neemias ele faz as últimas reformas dentro da cidade. E aí nós podemos acompanhar essa leitura em Neemias 13, que diz assim, Neemias 13, naquele dia, o livro de Moisés foi lido em voz alta diante do povo,
e nele se achou escrito que nenhum amonita ou moabita jamais poderia ser admitido no povo de Deus, pois eles, em vez de darem água e comida aos israelitas, tinham contratado Balaão para invocar maldição sobre eles. O nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção. Quando o povo ouviu essa lei, excluiu de Israel todos que eram da ascendência estrangeira. Antes disso, o sacerdote Eliacibe tinha sido encarregado dos depósitos do templo do nosso Deus. Ele era parente próximo de Tobias. Ele havia cedido uma grande sala, anteriormente utilizada para guardar as ofertas de cereal, o incenso, os utensílios do templo, e também os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite prescritos para os levitas, para que os cantores e os porteiros, além das ofertas para os sacerdotes. Mas enquanto tudo isso estava acontecendo, eu não estava em Jerusalém, pois no 32º ano do reinado de Artaxerxes, rei da Babilônia, voltei ao rei. Algum tempo depois, pedi a sua permissão e voltei para Jerusalém. Aqui soube do mal de Eliacibe, que fizera ao ceder a sala a Tobias nos pátios do templo de Deus. Fiquei muito aborrecido e joguei todos os móveis de Tobias fora da sala. Mandei purificar as salas e coloquei de volta nelas os utensílios do templo de Deus, com as ofertas de cereais e incenso. Também fiquei sabendo que os levitas não tinham recebido da parte que lhe era devida, e que todos os levitas e os cantores responsáveis pelo culto haviam voltado para sua própria terra. Por isso repreendi os oficiais e lhe perguntei: por que essa negligência com o templo de Deus? Então convoquei os levitas e os cantores e os coloquei em seus postos. E todo o povo de Judá trouxe os dízimos do trigo, do vinho novo, do azeite aos depósitos. Coloquei o sacerdote Selemias e o escriba Zadok e um levita chamado Pedaias como encarregados dos depósitos, e fiz Anã, filho de Zacur, neto de Matanias, assistente deles, porque este homem era um de confiança. Eles ficavam responsáveis pela distribuição de suprimentos aos seus colegas. Lembra-te de mim por isso, meu Deus. Não te esqueça do que fiz com tanta fidelidade pelo templo do meu Deus e pelo seu culto. Naqueles dias eu vi Judá alguns trabalhadores no tanque de prensa de uvas nos sábados, e ajuntavam trigo e os carregavam em jumentos, transportando vinhos, uvas, figos e todo tipo de carga. Tudo isso era trazido para Jerusalém em pleno sábado. Então os adverti que não vendessem alimento nesse dia. Havia alguns dias, alguns da cidade de Tiro que moravam em Jerusalém e que no sábado traziam e vendiam peixes e toda espécie de mercadoria em Jerusalém para o povo de Judá. Diante disso, repreendi os nobres de Judá e lhe disse: como é que vocês podem fazer tanto mal, profanando o dia de sábado? Por acaso seus antepassados não fizeram o mesmo, levando nosso Deus a trazer toda desgraça sobre nós e sobre essa cidade? Pois agora, profanando o sábado, vocês provocam maior ira contra Israel. Quando as sombras da tarde cobriram as portas de Jerusalém, na véspera do sábado, ordenei que estes fossem fechados e só fossem abertos depois do sábado tivesse terminado. Coloquei alguns dos meus homens de confiança junto às portas para que nenhum carregamento pudesse ser introduzido no dia de sábado. Uma ou duas vezes comerciantes e vendedores de todo tipo de mercadoria passaram a noite do lado de fora de Jerusalém, mas eu os adverti dizendo: por que vocês passam a noite junto ao muro? Se fizerem isso de novo, mandarei prendê-los. Depois disso, não vieram mais no sábado. Então ordenei aos levitas que purificassem e fossem vigiar as portas, a fim de que no dia de sábado fossem respeitados como sagrado. Lembra-te de mim também por isso, ó meu Senhor, ó meu Deus, e tem misericórdia de mim conforme o teu grande amor. Além disso, naqueles dias, vi alguns judeus que haviam se casado com mulheres de Asdod, de Amon, de Moabe. A metade dos seus filhos falavam em língua de Asdod e a língua de outros povos, e não sabiam falar a língua de Judá. Eu os repreendi e invoquei maldições sobre eles. Bati em alguns deles e arranquei de seus cabelos. Fiz com que jurassem em nome de Deus e que lhe dissessem: não consintam mais em dar as suas filhas em casamento aos filhos dele, nem haja casamento das filhas dele com os filhos de vocês. Não foi por causa dos casamentos com que Salomão, rei de Israel, pecou? Entre as muitas nações havia rei algum como ele. Ele era amado por seu Deus, e o Deus o fez rei sobre todo Israel, mas até mesmo ele foi induzido ao pecado por mulheres estrangeiras. Como podemos tolerar o que ouvimos? Como podem vocês cometer essa terrível maldade e assim serem infiel ao nosso Deus, casando-se com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada,
filho do sumo sacerdote Eliacibe, era genro de Sambalate, o Horonita. Eu os expulsei para longe de mim. Não te esqueça deles, ó Deus, pois profanaram o ofício sacerdotal e a aliança do sacerdócio e dos levitas. Dessa forma, purifiquei os sacerdotes e os levitas de tudo que era estrangeiro e lhes designei responsabilidade a cada um do seu próprio cargo. Também estabeleci regras para as provisões de lenha, determinando as datas certas que eram trazidos e dos primeiros frutos. Em tua bondade, lembra-te de mim, ó meu Deus. Vamos agora fazer a leitura de Atos dos Apóstolos, no capítulo 23, onde o apóstolo Paulo ele se apresenta diante do Sinédrio, e diz assim, Atos dos Apóstolos 23. Paulo, fixando os olhos no Sinédrio, disse, meus irmãos, tenho cumprido meu dever para com Deus, com toda a boa consciência até o dia de hoje. Diante disso, o sumo sacerdote Ananias deu ordem aos que estavam perto de Paulo para que batessem a boca. Então Paulo lhe disse, Deus te ferirá, parede branqueada. Estás aí assentado para me julgar-me conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir? Os que estavam perto de Paulo disseram, você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? E Paulo respondeu, irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito, não fale mal de uma autoridade do seu povo. Então Paulo, sabendo que algum deles eram saduceus e outros fariseus, bradou nos sinédrios, irmãos, sou fariseu, filho de fariseu, estou sendo julgado por minha esperança na ressurreição dos mortos. Dizendo isso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e saduceus. A assembleia ficou dividida. Abre parênteses. Os saduceus diziam que não há ressurreição, nem nos anjos, nem nos espíritos. Mas os fariseus admitem todas essas coisas. Fecha parênteses. Houve um grande alvoroço, e alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a discutir intensamente, dizendo, não encontramos nada de errado neste homem. Quem sabe se algum espírito ou anjo falou com ele? A discussão tornou-se algo tão violento que o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado por ele. Então ordenou que as tropas descessem e o retirassem à força do meio deles, levando-o para a fortaleza. Naquela noite, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Na manhã seguinte, os judeus tramaram uma conspiração e juraram solenemente que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo. Mais de 40 homens estavam envolvidos nessa conspiração. E dirigindo-se aos chefes dos sacerdotes e aos líderes dos judeus, disseram, juramos solenemente sobre maldição que não comeremos nada enquanto não matarmos Paulo. Agora, portanto, vocês e o Sinédrio peçam ao comandante que façam comparecer diante de vocês com o pretexto de obter informações mais exatas sobre o caso. Estaremos prontos para matá-lo antes que chegue aqui. Entretanto, o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, teve conhecimento dessa conspiração e foi à fortaleza e contou tudo a Paulo, que chamando um dos centuriões disse, leve este rapaz ao comandante, ele tem algo a dizer. Assim ele o levou ao comandante. Então ele disse ao centurião, Paulo, o prisioneiro, chamou-me e pediu-me que trouxesse este rapaz, pois ele tem algo para te falar. O comandante tomou o rapaz pela mão, levou-o à parte e perguntou, o que você tem para me dizer? E ele disse, os judeus planejam pedir que se apresentes Paulo ao Sinédrio amanhã sobre o pretexto de buscar informações mais exatas a respeito dele. Não te deixes convencer, pois mais de 40 deles estão preparando uma emboscada contra Paulo. Eles juraram solenemente não comer nem beber enquanto não o matarem. Estão preparando-se agora, esperando que prometas atender a eles o pedido. O comandante despediu o rapaz e recomendou, não diga a ninguém que você me contou sobre isso. Então, ele chamou 2 de seus centuriões e ordenou, preparem um destacamento de 200 homens, soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros, a fim de irem para Cesareia essa noite, às 9 horas, providenciem montarias para Paulo e levem-o em segurança ao governador Félix. O comandante escreveu uma carta nesses termos. Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi preso pelos judeus, que estava prestes a matá-lo, quando eu, chegando com minhas tropas, o resgatei, pois soube que ele é cidadão romano. Querendo saber por que estavam o acusando, levei ao sinédrio deles, e descobri que ele estava sendo acusado em questão acerca da lei deles, mas não havia nada contra ele, nenhuma acusação que merecesse a morte ou a prisão.
Quando fui informado de que estava sendo preparada uma cilada contra ele, enviei-o imediatamente a Vossa Excelência. Também ordenei que seus acusadores apresentassem a Vossa Excelência aquilo que tem contra eles. Os soldados, cumprindo o meu dever, levaram Paulo durante a noite e chegaram a Antripatide. No dia seguinte, deixaram a cavalaria prosseguir com ele e voltaram para a fortaleza. Quando a cavalaria chegou a Cesareia, deu a carta ao governador e lhe entregaram Paulo. O governador leu a carta e perguntou de que província era ele. Informado que era da Cilícia, disse: ouvirei seu caso, para que os seus acusadores, quando seus acusadores chegarem aqui. Então ordenou que Paulo fosse mantido sob custódia no palácio de Herodes. Muito obrigado pela tua companhia. Aguardo você amanhã para mais um dia de prosseguimento da leitura das Sagradas Escrituras.